Deus é maravilhoso, irmãos. Amém? Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos. Quinta-feira agora temos encontro de homens. Amém, homens? Tá, o negócio está animado hoje, né? Uau! Amém, homens? Melhorou um pouco, mas não tá aquela bola toda, não. É Copa, né? Começa aqui, mas tá bom. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Amém. Vamos ler. Versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém, queridos? Então, essa passagem, o apóstolo Paulo, assim como também no capítulo 4, vamos ler depois, não agora, ele está falando sobre a vinda de Jesus, sobre os acontecimentos dos últimos dias. E é um tema bem complexo, porque trata-se de coisas futuras, tratam-se de profecias, tratam-se de eventos que ainda não aconteceram e estão em forma de simbologias na Bíblia. Algumas coisas claras, outras coisas nem tanto. Maior prova disso é o livro do Apocalipse, que é cheio de símbolos, que se torna muito difícil de se interpretar. Exige uma grande pesquisa bíblica para juntar as pecinhas do quebra-cabeça para se formar uma ideia. Tanto é que existem diversos entendimentos a respeito dos últimos dias, né? Os últimos dias do final dos tempos. Existem pelo menos 4 linhas teológicas que falam diferentes visões a respeito dos fatos e acontecimentos no final dos tempos. Eu não quero aqui me demonstrar como dono da razão a respeito desse assunto, mas eu quero expor aos irmãos aquilo que eu entendo, a minha visão a respeito desse assunto, e colocar algumas coisas que são muito importantes nós entendermos a respeito dos acontecimentos do fim.
A grande divergência que acontece é entre as ocasiões que elas acontecem. Mas o fato de elas acontecerem, quase todos são unânimes em entender que os fatos acontecerão. Por exemplo, o arrebatamento da igreja. Quase todos os teólogos, né, pelo menos as linhas mais sérias de teologia, creem que haverá um arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é a igreja que vai ser tirada da terra, vai ser levada. E o seu corpo será nosso corpo, né, se estivermos vivos, assim como o apóstolo Paulo diz, o nosso corpo será transformado. Isso é o arrebatamento. É o princípio da glorificação dos nossos corpos. Outro fato também que vai acontecer, juntamente com o arrebatamento, no mesmo momento, é a ressurreição dos mortos. Isso também é uma coisa bem unânime entre as teologias, que haverá a ressurreição dos mortos. Tanto aqueles que morreram em Cristo, que é chamada de primeira ressurreição, quanto aqueles que morreram sem Cristo, morreram rebeldes à palavra de Deus, que participarão de uma segunda ressurreição, que é uma ressurreição para a morte eterna, não para a vida eterna. Então é um assunto, se você for pesquisar ou de repente conversar com alguém que você conhece que é evangélico, dependendo da igreja que ele frequenta, ele vai ter uma opinião ou outra, e até na mesma igreja existem opiniões diferentes, porque a Bíblia dá margem para pensarmos, quem sabe, diferentes sobre alguns assuntos. Então, se você já entende um pouco do assunto, você que está assistindo também pelo YouTube, entende um pouco do assunto e discorda de alguma opinião, eu vou estar aqui discorrendo a respeito daquilo que eu entendo, que eu aprendi e tenho estudado nesses anos a respeito desse assunto. Ok? Eu queria começar, irmãos, sobre um assunto muito interessante, que está no livro do profeta Daniel. Eu queria que você abrisse comigo no profeta Daniel. Eu não sei se nós vamos chegar muito longe hoje, porque esse é um assunto bem complexo, né? Eu não quero me aprofundar muito, porque senão vai demorar demais. Mas também não quero ser raso demais, para que não venha ficar sem entendimento. Mas vamos tentar avançar o máximo possível. Se não for possível terminar hoje, a gente continua em outra ocasião no domingo essa ministração. Por que eu decidi fazer isso no domingo? Se não tem cara de um culto e quarta-feira? Tem, né? Porque é um estudo bem profundo. É porque, infelizmente, muitos não vêm culto e quarta. Isso é uma verdade. E como é um assunto tão importante, eu pensei, eu vou usar um culto domingo para falar sobre isso. Porque eu vejo que cada 10 crentes, 9 crentes e meio não entendem sobre esse assunto. Então, é muito complexo e é muito problemático nós, como igreja, não entendermos de um assunto tão importante, que fala da nossa vida, do nosso futuro, do futuro da igreja, do que nos aguarda. Então, por esse motivo que eu decidi, irmãos, fazer isso no domingo. Se tivermos que usar mais de um domingo, não vai ser sequencial. Próxima vez que eu pegar, eu continuo o assunto. Mas é importante a gente aprender sobre esse assunto. Já fica a dica e o puxão de orelha para quem não assiste o culto de quarta-feira, que você está perdendo muito ser abençoado, deixando de ser abençoado. Amém? Isso mesmo. Sinta a orelha sendo puxada nesse momento. Daniel capítulo 9. Eu fiz tanto rabisco, gente, que eu não acho que eu não vou conseguir me entender. Porque eu tentei resumir, eu fiz o resumo do resumo, no final eu esqueci tudo, escrevi tudo. E vamos tentar ver. Daniel 9, versículo 20, fala sobre as 70 semanas. Isso é uma profecia de Daniel a respeito do tempo do fim. Eu vou explicar, vamos ler primeiro, depois eu vou explicar melhor sobre isso aí. Preste bastante atenção, esquece agora, teu time está jogando futebol, tomara que ele perca, para você. Brincadeira, né? Esquece agora o boleto que vence amanhã, tenta entrar agora nessa palavra, porque o assunto, nem lembrava do boleto, né? Verdade. O assunto realmente ele é difícil de entender. Então, assim, tenta prestar bastante atenção. Não fica, não vou nem me esforçar para entender, porque o assunto é complicado. Não, te esforça para isso. Quem sabe você sai daqui com um pouco mais de entendimento, isso é importante.
Tá certo? Daniel, capítulo 9, versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, esse aqui é o anjo Gabriel, tá? Veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim e a desolação foram decretadas. Com muito ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Complexo, né? O pessoal da mídia, puder colocar a artezinha das semanas de Daniel, quando estiver aparecendo, vocês me avisam. Vou tentar ilustrar com uma imagem para ficar um pouco mais fácil. Já apareceu? Apareceu, né? Então, o que está acontecendo aqui, gente? Daniel ele está profetizando a respeito de uma coisa que não aconteceu ainda. Veja só, Daniel aqui ele está no cativeiro, ok? O povo não tinha voltado ainda do exílio. Neemias não estava restaurando as muralhas de Jerusalém, o templo de Jerusalém, nada estava acontecendo. Ele simplesmente recebeu um recado daquilo que ia acontecer. Entenda uma coisa, quando um profeta recebe um recado de Deus na Bíblia, ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Ele apenas transmite aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está ouvindo. Tanto é que se você pegar o Apocalipse, está contando uma coisa, depois está contando outra, depois volta de novo lá naquele assunto, porque ele está relatando o que ele está vendo, sem entender o que está acontecendo. Com certeza Daniel não entendeu na perfeição o que estava acontecendo aqui. Mas o que o texto diz, vamos voltar um pouquinho, ali no versículo 24, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Essas 70 semanas, elas são semanas de anos. É um cálculo que se faz 70 vezes 7 anos. Então seria 490 semanas. Esse é o cálculo da profecia. Haveriam 490 semanas para acontecer tudo isso aqui que ele está descrevendo. E ele começa a falar sobre os fatos e os acontecimentos que aconteceriam nessas 490 anos, que são chamados de 70 semanas. Aí começa
a explicar certinho no versículo 25. Olha só. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, até que o ungido príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 7 mais 62 dá 69. As 7 primeiras semanas foi a partir do decreto do rei Artaxerxes. Quem já leu o livro de Esdras e Neemias, sabe que houve um decreto ali onde o rei permitiu que Neemias fosse reconstruir os muros. Então, essa profecia está falando, a partir do decreto, não fala de quem é, mas é do rei Artaxerxes, até o final da restauração, seriam uma semana. Seriam os 7 dias. As 7 semanas, perdão, confundo, né? Seriam as 7 semanas, que seria o período da restauração do templo. E depois viria o próximo período, que é as 62 semanas. Olha só o que fala. E será reconstruída com ruas e muros. Isso aconteceu depois, mas aconteceu. O povo de Judá voltou e reconstruiu Jerusalém. Em um tempo muito difícil, foi um tempo muito difícil que já aconteceu. Todos lembram a história onde eles reconstruíam, com uma mão eles seguravam uma espada, com a outra eles seguravam uma ferramenta, eles trabalhavam. Sanbalat queria desencorajá-los. Foi assim. Aí continua 26. Depois de 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Agora que vem um negócio interessante. Do decreto de Artaxerxes até a morte de Jesus, fechou 69 semanas de anos, que é a morte do ungido, que é Jesus. Dá 483 dias, que representam anos, da reconstrução, da autorização do rei Artaxerxes, os historiadores dizem que foi no dia 4 de março, parece, até a morte de Jesus. Fechou. E fica faltando uma semana para fechar as 70 semanas. Essa uma semana, que é um evento do futuro, que ainda não aconteceu. Claro, quando Daniel escreveu isso aqui, nada tinha acontecido ainda. Mas a profecia ela foi se cumprindo de acordo com o tempo. Após a morte de Jesus, entramos no tempo da graça, no período onde a igreja nasceu. E só vai continuar essa contagem a partir do momento que aconteceu o que está na profecia. Olha aqui. Versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele fará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será declarado. Irmãos, quando Jesus morreu, que a igreja começou a se levantar, logo depois, lá pelo ano 70, mais ou menos, houve a destruição de Jerusalém, que Jesus também havia predito que aconteceria. Da destruição de Jerusalém para cá, os judeus não tiveram mais templo. Não tiveram mais templo. Quando aconteceu a destruição de Jerusalém, o general Tito de Roma destruiu, profanou o templo, acabou com tudo. Os judeus foram dispersos e pouco tempo agora, foi no século passado, que Israel voltou a ser nação e voltou a conquistar os seus territórios
Até então ela tinha perdido todo o seu território. E até hoje Israel não tem templo. Não tem templo. E onde hoje, onde antes era o templo de Jerusalém, é uma região que pertence aos islâmicos. É até uma mesquita, né? Onde é hoje, quem vê aquelas fotos de Jerusalém, tem aquela abóbada de ouro ali, ali é uma mesquita islâmica, que é onde era o templo de Jerusalém. Então, a profecia, para se cumprir, ela está dizendo que primeiro haveria uma aliança, essa aliança duraria 7 anos, vou falar sobre isso depois, que faz parte dessa uma semana que volta, mas haveria o sacrifício, ele cessaria e haveria um sacrilégio terrível. Então, um dos fatos que muitos historiadores creiam, e eu creio nesse entendimento, é que o sacrifício vai voltar a acontecer em Jerusalém. Por isso que muita gente fala que fica de olho para saber se Israel vai construir o templo novamente ou não. Existe uma associação lá em Jerusalém, que é a associação, não sei o nome certinho, mas é a associação do templo, parece, que eles já têm todo o esquema montado já, para quando eles conseguirem a terra, eles construírem o templo de uma forma muito rápida. Então, esse evento aqui, dessa uma semana, está muito ligada à volta do sacrifício no templo, que hoje não existe. Então, isso é um evento futuro, que pode acontecer em qualquer momento. Qualquer momento pode acontecer. Mas, por enquanto, não há uma previsão. Então, crê-se que o templo vai ser reerguido, vai voltar a acontecer o sacrifício, vai haver uma aliança com esse governante, vai ver depois o que a Bíblia fala em outros trechos aqui também, e esse sacrifício vai ser interrompido no meio dessa semana, né? Ó, versículo 27, segunda parte. No meio da semana, ou seja, 3 dias e meio, que seriam 3 anos e meio, o sacrifício seria interrompido e esse templo seria profanado. Aconteceu isso na história já, no 2º século, onde aconteceu uma profanação, né? Foi no 1º século antes de Cristo, isso. Com o templo erguido que foi profanado, foi sacrificado um porco no altar do Senhor. Alguns dizem que vai ser alguma coisa parecida com isso, e esse templo que vai ser reerguido, ele vai ser profanado dessa forma. Então, essas são as 70 semanas que Daniel fala. 69 já aconteceram, uma semana está para acontecer ainda. Vou fazer agora uma pausa aqui do assunto, e vou abrir um parêntese. Esse assunto, irmãos, não tem intenção de assustar ninguém, tá? Vocês estão com uma cara de assustado. Tipo assim, se eu dar um grito, as pessoas têm infarto, não é? A intenção não é assustar, a intenção não é sensacionalismo, de forma nenhuma. A intenção é a gente entender um pouco, quem sabe algumas coisas que eu estou falando, por ser uma profecia, não vai ser bem assim, né? Como eu falei, ninguém é o dono da razão nesse assunto, são apenas estudos exaustivos que levaram teólogos a entender, tentar entender as profecias. Então, irmão, não fica perturbado com isso, não. Como eu falei, as grandes verdades que temos que entender e temos que amar e esperar é que Jesus voltará, que estaremos com o Senhor. Se nós partirmos, seremos ressuscitados. Enfim. Amém? Então, fica na paz, fica na paz. Tá bom? Então, nós vamos agora, irmãos, para Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24.
Mateus 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então o Senhor está falando aqui, irmãos, que é um dia que ninguém sabe. Ninguém sabe. Existem as profecias que dão alguns nortes para se entender, mas o dia mesmo, ninguém sabe. Agora vamos voltar aqui no versículo 1 do 24. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar-lhe as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Nesse pequeno trecho aqui, Jesus está falando de duas épocas diferentes. Ele está falando tanto da destruição do templo de Jerusalém, que realmente aconteceu anos depois, como da perseguição que eles passariam naquele período também, que foi um período que a igreja estava sendo perseguida, e foi muito mais perseguida ainda depois disso. Houve um conflito, depois houve a questão do incêndio que Nero colocou, em Roma, e culpou os cristãos. Houve mais perseguição ainda. O Senhor está falando sobre essa perseguição, mas também está falando sobre a perseguição do final dos tempos. Porque ele fala, então virá o fim. Se fosse apenas uma perseguição a respeito do primeiro século lá, ele não fecharia com então virá o fim. Porque essa perseguição que está falando também está se referindo à perseguição dos últimos dias. Certo? Vamos continuar aqui então. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, lembra que nós lemos agora? Jesus falando, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora,
e jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Tem bastante coisa acontecendo aqui, tá? Quando Jesus está falando aqui a respeito das guerras, rumores de guerra, e ele fala, mas isso não é o fim. Esse é um período que ele é chamado de princípio das dores. Princípio das dores. Jesus ele está comparando os eventos futuros com uma gestação. Que existe o princípio das dores. Nós estamos acompanhando com a minha nora, né? Está prestes a ter bebê. Qualquer momento a Raquel está chegando por aí. E eles já foram bem instruídos que é um processo que começa, e não precisa ficar muito desesperado, que a dor começa a crescer, e é um processo que tem um certo tempo. Eu não entendo muito bem, que eu não lembro mais, faz tempo que eu fiz o cursinho de pré-natal, né? Mas é um período que existe o princípio das dores, e as dores começam a ficar cada vez mais frequentes. É isso, mulheres? É isso, né? As contrações, né? Então, Jesus está falando o quê? Esses eventos aqui é o princípio das dores. Ou seja, é o comecinho. Vamos dizer que o evento do final, né? A vinda de Jesus seja o parto. Vamos pensar assim. Então, esses eventos aqui, guerras, pestes, terremotos, é o princípio, é os primeiros sinais daquilo que virá. Entenderam? Então, o que está acontecendo não é que nós estamos no fim, vamos dizer assim, mas nós já estamos no princípio das dores. Podemos dizer que o princípio das dores já começou, desde a época após a morte de Jesus, que a igreja entrou nesse processo de aguardar a vinda de Jesus. O princípio das dores já tem começado, e cada vez a dor está ficando mais frequente. Cada vez a humanidade tem mais desgraça, tem mais terremoto, tem mais guerras, rumores de guerra. Isso tem aumentado. Isso é uma lógica bíblica, irmãos. A Bíblia já disse que seria assim. Nós oramos a Deus, pedimos a Deus que nos livre, clamamos o favor do Senhor, mas tem coisas, irmãos, que Deus já disse que iria acontecer. E vai acontecer. E esses eventos são necessários, porque fazem parte desse calendário que levará até o fim. Ok? Então, esse é o momento, na cronologia do fim dos tempos, chamado de o princípio das dores. Certo? Vamos lá. O próximo evento a acontecer, ele vai acontecer a respeito da aliança que haverá, que foi dita pelo profeta Daniel. Quando houver paz e segurança. Essa aliança de uma semana é um período que a teologia chama de tribulação. Tribulação. Muitos conhecem como a grande tribulação. Uns chamam o período de grande tribulação, outros chamam de o primeiro período tribulação e o segundo período de grande tribulação. Essa é a última semana de Daniel. São os 7 anos que faltam para se cumprir a profecia de Daniel. Vamos ver isso, sabe onde? Lá em Apocalipse. Abra comigo, Apocalipse 13. Quem está conseguindo entender um pouquinho, diz amém. Pouquinho só. Tá bom. Entender um pouquinho, tá bom. Apocalipse 13. Vamos falar das bestas agora.
Apocalipse 13, versículo 1. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida no Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Veja bem, quem é essa besta aqui, né? Se você pensou, não é essa pessoa, tá? Não vou falar, né? Que pode ser bloqueado o vídeo, né? Essa besta aqui, ela vai se levantar com autoridade e ela vai ser um líder político. Líder político. Não esse político que está pensando. Vai ser um político de nível mundial. Ele vai se levantar e as pessoas vão crer no poder que ele terá como político, como aquele que resolve as situações, vai trazer uma paz aparente para o mundo com as suas decisões. Só que ele vai se manifestar como alguém que não é aquilo tudo que ele está sendo. E essa manifestação que vai acontecer ali, ó, o versículo fala aqui, ó. Versículo 6. Aqui, ó, versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses, gente, é 3 anos e meio. Então a autoridade desse líder político vai se estabelecer por 3 anos e meio. Que ele vai trazer uma aparente mudança no cenário mundial, mas depois vai colocar para fora as suas garras. De que forma? Perseguindo a igreja. Essa passagem bíblica e outras me fazem entender, no meu entendimento, por isso que eu falei que estou passando a minha forma de entender a escatologia, que é o estudo dos últimos dias, que a igreja vai passar por esse período. Eu sei que é uma linha teológica muito forte, e eu já criei nessa linha teológica por muito tempo, e que a igreja não passaria por esse período, que o arrebatamento aconteceria antes desse período. Porque a Bíblia fala que nós, igreja, vamos ver se manifestar o anticristo. Vamos ler depois esse texto aí. Mas eu entendo que não somente a igreja vai ver se manifestar, como vai passar esse período de perseguição. A igreja será perseguida. E a Bíblia fala aqui que ele vai vencer. Olha o que disse ali.
Tum, 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 tum. Quem é com uma besta pode... Versículo 6, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, tabernáculos que habitam nos céus. Foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. O versículo 9 fala, o 10, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Ou seja, vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Porque depois vai acontecer que esses santos serão ressuscitados. Aqueles que morreram pelo Evangelho e não se renderam ao domínio desse governante, desse líder. Então, eu entendo por aqui que nesse primeiro período dessa semana profética, que é a última semana de Daniel, vai se levantar um líder. Esse líder ele é chamado de Anticristo, que é a besta que saiu do mar, que é um líder político, e ele vai trazer uma certa estabilidade para o mundo, mas também vai perseguir a igreja. E agora vem a segunda parte da semana, dessa última semana, que é a segunda besta, a besta que saiu da terra. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas ele falava como dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra. Há quem diga que essa primeira besta, para alguns judeus, vai parecer ser o Messias. Por quê? Porque os judeus esperavam, quando Jesus veio, se dizendo ser o Messias, esperavam que ele seria um líder político e guerreiro, que libertaria a nação de Israel do Império de Roma. É isso que eles esperavam. Tanto é que a grande decepção de Israel foi que Jesus não tinha essa qualificação que eles esperavam. As profecias que falavam sobre Cristo, eles achavam que seriam literais, que ele seria esse guerreiro mesmo, dessa libertação, e muitos não o receberam. E esse anticristo, ele vai ter meio que esse perfil de guerrear, de ser destemido, de avançar. Então, alguns, possivelmente pensarão que ele será o Messias. E a segunda besta, que é chamado de falso profeta, vai trazer força e poder nessa segunda parte da semana, que seriam os últimos 3 anos e meio. Versículo 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra, ordenando-lhe que fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar essa imagem. Então essa segunda besta, que é o falso profeta, ele veio com uma pegada de prodígio. Semelhante ao profeta Elias, fazendo fogo descer do céu, trazendo essa coisa mais religiosa, mais espiritual. Vai ser um líder espiritual, que vai trazer essa coisa do misticismo, quem sabe da sincronia entre as religiões, sincretismo, unindo as religiões. Isso já se fala bastante hoje em dia, do sincretismo religioso, que não podemos ter esse negócio de Deus, tudo uma coisa só, o mesmo Deus é para todos. Então quem sabe esse líder vai trazer essa unificação, e ele vai fazer uma imagem, e essa imagem vai ter o poder de falar. Então não imagino que seja isso, mas com a tecnologia tão avançada como hoje em dia, muita coisa pode acontecer, né? E
E essa imagem, ela vai poder punir, matar aqueles que não adorarem a besta. E estão vendo que o processo está ficando cada vez pior, né? Mais difícil. E vai ficar mais difícil ainda. Versículo 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é o número de um homem. Seu número é 666. Então, além de tudo isso, de construir essa imagem, fazer esses prodígios, essa segunda besta, esse segundo líder, que vai ser um líder religioso, ele vai trazer essa contenção, essa coisa que todo mundo vai ter que seguir esse regime, onde ninguém vai poder mais comprar, vender, comer, viver, se não aceitar esse regime financeiro que vai ser imposto. Há quem diga, eu já vi pastor falando sobre isso, que quando acontecer isso, não faz mal aceitar a marca da besta, porque eu não sei que marca vai ser essa. Estou seguindo o que o texto está dizendo, como vai ser na realidade não sabemos ainda. O importante é não adorar a besta, mas aceitar não faz mal, aceitar a marca, né? Mas se você lê o livro do Apocalipse, ele vai falar na frente daqueles que não adoraram e não receberam a marca. Então, receber essa marca é estar aceitando, claro, esse regime econômico que vai ser imposto, mas também como se fosse uma entrega ao governo do anticristo e do falso profeta. Então, isso vai acontecer, irmãos, na segunda parte dessa última semana de Daniel. Então, ela vai começar boa, com paz, com uma aparente segurança, com um governo estável, vai começar a apertar, até que no meio dessa semana se manifeste realmente quem é esse indivíduo, com a perseguição da igreja, e aí cada vez mais vai ficar apertado. Isso eu digo para a igreja, mas para o sistema econômico vai ser, quem sabe, uma coisa maravilhosa. Quanto mais moderno hoje é essa questão de transação financeira, mais seguro é. Mais seguro é. Eu creio que vai ser um sistema tão seguro que vai trazer a solução para os problemas do mundo. E se alguém for citar Apocalipse 13 para dizer, não, mas eu não vou aceitar isso, porque está na Bíblia, vai ser ridicularizado. Lembre-se que o amor de muitos se esfriaria. Estamos falando no final, na reta final. Ou a pessoa vai servir a Deus, ou ela vai se entregar totalmente aos prazeres desse mundo. E o povo vai estar cego com relação à verdade de Deus. Então vai ser um período, irmãos, que a igreja, segundo a minha visão a respeito disso, ainda vai estar na terra. Alguns já terão morrido, já serão mártires, já terão não negado a fé e sacrificado a própria vida, porque fala o texto aqui, quem há de ir para o cativeiro irá, quem há de ser morto a espada será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vai acontecer isso. É por isso que a gente fala tantas vezes, né? Irmãos, vivemos num país maravilhoso. É tão maravilhoso servir a Deus. Como nós somos livres para fazer a vontade de Deus, para cultuar a Deus. Não fique em casa, né? Vamos aproveitar, porque pode ser que um dia isso termine. Outros irmãos já passam essa perseguição em outros países. Mas isso vai ser uma coisa mundial. Vai ser uma coisa mundial. A igreja vai passar por isso, irmãos. E somente aqueles que perseverarem em fidelidade vão ser encontrados como fiéis a Deus. Isso é uma verdade, irmãos. Se passaremos por isso, não sei, irmãos. Não sei quanto tempo vai acontecer isso. Pode ser que nós nem vejamos isso. Quem sabe nossos filhos, nossos netos.
Não sei. Mas temos que nos preparar com esse coração fiel à palavra de Deus, de não negar o nome de Jesus. Por tão pouco menos, às vezes nós deixamos de ser fiel a Deus. Será que nós estamos preparados para dar a vida por Jesus? Não é a nossa realidade hoje. Quem sabe a gente não consegue nem conceber como seria isso. Mas se um dia chegar isso até nós, igreja, comunidade amada do Portal 2, você estaria firme na sua profissão de fé? Ou quem sabe para você vir para a igreja é um passatempo, são amigos, ou você não entende muito bem o que você está fazendo? Temos que entender, irmãos, que a nossa vida com Deus, ela não deve ser medida pelas circunstâncias da nossa vida. Está tudo bem, eu sirvo a Deus, qualquer problema que der, eu abandono. Por isso que esse evangelho de que tudo vai dar certo é um evangelho mentiroso. Mentiroso. Porque vai dar ruim, irmãos. Uma hora vai dar ruim alguma coisa. E se nós formos pensar que servir a Deus é só mar de rosa, a gente vai querer questionar a Deus e vai desistir. Quem sabe nós passaremos por isso. Eu entendo pelo relato bíblico que nós passaremos por isso. Passaremos por tribulações. Nossa fé será questionada. E aí, tu vais continuar com a tua fé? E às vezes a gente não para pensar sobre isso. E precisamos exercitar já nos dias de hoje a respeito da nossa fidelidade a Deus. Amém? Eu vou ficar por aqui hoje, já é 9h15, e vou continuar na próxima vez que eu pregar, sobre a continuação dessa ministração, mas eu queria mais uma vez falar que esse tema não é para te assustar de forma nenhuma, colocar medo, pânico, de forma nenhuma, mas para você entender o que a Bíblia está nos dizendo e possivelmente acontecerá. Não quero causar pânico de forma nenhuma, medo em ninguém, mas nós precisamos ser fiéis a Deus. Nossos irmãos foram fiéis a Deus. Os primeiros irmãos, os primeiros crentes, foram fiéis a Deus. Deram a sua vida pelo Evangelho. E será que deram a vida pelo Evangelho para nós hoje ter uma vida boa? É isso? Não, irmãos. O que nós vivemos hoje não é mérito. Na realidade, é mais relaxamento da igreja do que mérito. Os primeiros cristãos, eles falavam do evangelho puro, de uma verdade bíblica, e morreram por isso. E existe hoje em dia pessoas que passam a mesma coisa. Então precisamos falar a verdade de Deus, falar a verdade da Bíblia Sagrada, anunciar o evangelho puro, genuíno, falar da morte, salvação, ressurreição de Jesus, a necessidade que temos de nos arrepender dos nossos pecados, que senão nós estaremos pregando um evangelho que é uma água rala. Não, vem para a igreja, tudo vai ficar melhor para ti. Essa é a propaganda que muitos fazem. Vem para a igreja, tudo vai ficar melhor para ti, que estás passando e Jesus vai resolver para ti. Jesus resolve, claro que resolve. Mas o maior motivo de nós estarmos buscando a Deus é porque nós precisamos. Parece que Jesus está precisando da gente, né? Jesus quer mais um membro para a sua igreja, então vamos lá, faz uma forcinha, dá um voto de credibilidade para Jesus, né? Deixa ele te mostrar que ele é bom. Não, irmãos, nós precisamos de Cristo. Nós que somos pecadores. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e pedir a Deus misericórdia e uma vida nova. E se nós não entendermos isso, quando a nossa fé for questionada, como nós agiremos? Se muitos hoje, por pequenas coisas, já deixam Cristo, será que estão dispostos a deixar tudo por Jesus? Dar a própria vida por Jesus? O evangelho que Jesus falou para os discípulos foi esse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós chegarmos a um ponto de esse ser
essa ser a nossa decisão. Negar tudo para seguir Jesus. Será que nós seguiremos? Continuaremos firmes? Será que nós falaremos, né? Eu serei fiel até o fim? Cantar é fácil. Mas viver isso, será que conseguiremos viver? Então, irmãos, é tempo de nos fortalecermos na fé, buscarmos a Deus, parar de brincar de ser crente, parar de ficar brincando com o pecado, parar de ficar andando na corda bamba, né? Uma hora está firme, outra hora está oscilante. Viver o evangelho de verdade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor ministrou em nossas vidas, Senhor. Que possamos aguardar tua vinda com alegria, Senhor. Possamos guardar nosso coração, a nossa alma, Pai, a nossa mente, Senhor. Tudo aquilo que o mundo tenta nos tirar da presença do Senhor, para que possamos ser cada dia mais firmes, fervorosos, sermos, Deus, constantes, não deixando o Senhor, a obra do Senhor, a vida do Senhor, para as coisas desse mundo. Senhor, nos ajuda, nos corrija cada dia, nos ensina, Pai, pois queremos fazer a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Eu quero pedir perdão porque eu esqueci de uma coisa muito importante. Nosso novo casal está aqui. Cadê? Vem cá, Alex, Denise. Senhor e senhora Borges. Então, uma semaninha, né? Faz 8 dias que eles casaram. Nosso casal mais novo, mais fresco. Vamos participar do primeiro encontro de casais já, né? Legal, né? Tem que botar no grupo eles, né? Os irmãos estão felizes por isso? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.